Volume 6, Capítulo 5, O Diabo que Trucida Tudo. Liyuan Seali. Eles estão demorando. Liyuan olhou na direção que Toado e Birduicher tinham partido para explorar. Ela pode ter corrido mais longe do que pensávamos, disse Yugon, limpando o sangue do machado. Devíamos tê-la machucado mais, se esse fosse o resultado. Disse Miana, refletindo sobre seus erros. É como você disse, concordou Satsuki. Eu o avisei. Sugeri que cortássemos os olhos dela, só por precaução. Ao ouvir o tom de repreensão em sua voz, Liyuan se desanima. Você estava certo, afinal, Satsuki. Fomos tão gentis com ela. Nunca imaginei que ela fosse fugir. Que ela nos trairia no final. É tudo muito cruel. A expressão de Miana era de dor, suas lindas sobrancelhas estavam fortemente franzidas. Eu não acredito nela. E isso, depois de você ter dado a ela o trabalho de carregadora de bagagem por pura bondade, Liyuan. Do que ela tinha para reclamar? Para nos apunhalar pelas costas desse jeito. Ela é a pior. Pura escória. Não, Miana, Alain a acalmou. Olha, ela nem é humana. Só uma fera burra que alguém ensinou a fazer truques, certo? Talvez fosse errado esperar qualquer coisa dela? Miana colocou as mãos na cintura e fez beicinho. Bem, acho que sim, mas... Caro deu um tapinha de leve nas costas dela. Está tudo bem, Miana. Pode demorar um pouco, mas Toado e Bird vão caçar aquele lixo e trazê-la de volta. Vamos arrancar os olhos dela quando voltarem, tá? Eu carrego a bagagem. Alain deu uma risadinha. Se você é quem está com a mochila, sei que minhas panelas e frigideiras podem ficar tranquilas. Não vou ficar cansado como aquele lixo sub-humano agora, Vou ser sincera, tá? Eu não queria que a Niak carregasse as minhas coisas. Quer dizer, eu não queria que ela tocasse nas panelas. Bem, faz todo sentido que você se sinta assim, disse Nanatod, concordando com a cabeça. Com todos na mesma página, a atmosfera no grupo estava começando a se acalmar, quando Satsuki interrompeu. Vocês estão pensando demais nos sentimentos dos outros. Você está ficando mole, Liyuan. Eu sei, admitiu Liyuan prontamente. Niak pode ser uma sub-humana, mas ainda pertence a Vicious. É por isso que enterrei meu desejo de assassiná-la lá no fundo. E também por isso que tentei educá-la à minha maneira, dedicando-me a moldá-la como uma ferramenta para ser de qualquer utilidade limitada que pudesse ter. Mas... este é o resultado. Niak nos traiu. Ela é apenas uma sub-humana selvagem, afinal. Assim como o clã Speed. Maldita seja ela, malditos sejam todos eles. Liyuan deu um soco em uma árvore próxima com o punho cerrado, fazendo o tronco grosso tremer e chover folhas sobre ele. Sua visão ficou turva, distorcida por lágrimas amargas. Por favor, Liyuan, não se culpe. Miana correu e agarrou seu braço. Miana. Eu. Está tudo bem. Ela o abraçou. Nós todos te amamos. Satsuki, Ele só está dizendo isso porque está preocupado com você. Você sabe disso, não é? Satsuki também te ama, mesmo que não diga. Talvez até mais do que nós. Satsuki bufou em resposta. Mas eu. Primeiro, vamos confirmar com nossos próprios olhos que este país do fim do mundo existe, ok? Depois, nos uniremos às elites de Alion e, juntos, eliminaremos aqueles sub-humanos do continente. Miana colocou as duas mãos em seus ombros e se virou para encará-lo. Mantenha a calma. Você é o nosso símbolo, a espada da coragem, lembra? Miana. Vamos salvar a humanidade das perigosas sementes do mal, não é? O sorriso de Miana era reconfortante. Você consegue, eu garanto. Liyuan enxugou as lágrimas com a manga, seus olhos, vermelhos de tanto chorar, agora brilhavam mais do que nunca. Desculpe, Miana.
Perdi o ânimo por um instante. Alaine, que estava cuidando dos dois, deu um sorrisinho autodepreciativo. Não posso vencer. Não posso mesmo, murmurou ela para si mesma. Desistindo, perguntou Yugon, colocando a mão em seu ombro. Não. Vou continuar tentando um pouco mais. Certo então. Estou torcendo por você. Obrigada, Yugon. Gahaha, eu fiz uma aposta com o Bir, afinal. Vou ficar sem dinheiro se você perder. Você. Não acredito em você, Yugon. Todos riram ao vê-los discutindo. Quase todos. O que houve, Liyue? É que... Estou lembrando de como é divertido estar com vocês. Sem mais nada no caminho. Estou feliz, é que... Você acha que seria melhor se Niak não voltasse? Por mais que me doa, até abrirmos a porta para o país do fim do mundo, não temos essa opção. Há mais uma besta divina no mundo, mas Vicious-sama parece querer mantê-la em reserva. Teremos que suportar Niak por enquanto. Você é tão tolerante, Liyue. É um exemplo esplêndido para todos nós. Liyue olhou para o chão, com decepção estampada no rosto. Niak era como o clã Speed, no fim das contas. Sim. Acontece que sim. Não há nada que possamos fazer para educá-los quando ficam assim. Achei que estávamos conseguindo convencê-la, e agora não temos escolha a não ser destruí-la, afinal. Miana cutucou no centro da testa com a ponta do dedo. Você estava franzindo a testa de novo. Suas sobrancelhas. Quando acabamos com o clã Speed, você se lembra do que nos disse naquela ocasião? Miana sorriu, e Liyue entendeu quais palavras ela queria dizer. Você tem razão. Não podemos matar-me aqui só com ódio, podemos? Não, nós não podemos, nem aqueles que vivem no país do fim do mundo. Obrigado, Miana. Liyue olhou para os outros membros do grupo, que estavam ouvindo a conversa dos dois. Yugon sorriu e acenou com a cabeça. Alaine também sorriu e balançou a cabeça para cima e para baixo. Satsuki bufou e abaixou a cabeça um pouco, concordando. Karo sorriu, fechando um olho e estendendo o polegar virado para cima. Nanator demonstrou que entendia, coçando o queixo. Os olhos de Liyue recuperaram completamente seu brilho habitual. Você tem razão. Não podemos matar Niak, ou aqueles no país do fim do mundo, com apenas ódio em nossos corações. Isso seria muito triste. Liyue Seali sentiu uma renovada sensação de propósito inundar seu peito, e um sorriso alegre surgiu em seu rosto. Vamos encontrar um jeito de aproveitar, ok? Para Strife também. Dito isso, matar Niak e encontrar a localização do país do fim do mundo teriam que esperar até que Niak fosse capturada e devolvida. Liyue e seu grupo esperaram, mas não havia sinal de Toado ou do Bir do Sher. Eles eram os dois melhores rastreadores do grupo, já deviam tê-la capturado. Nanatot resmungou enquanto a escuridão da noite se aproximava. Aquela sub-humana conseguiu ir bem longe com pouco descanso. Eu a privei de sono justamente para uma ocasião como esta. Acordando-a no meio da noite, nada mais, nada menos. Niak provavelmente está em fuga desde que nos despedimos de Strife. Mas, no estado em que ela se encontra, eles já devem tê-la alcançado, disse Karo, oferecendo sua análise. Mas eles ainda não retornaram, algo está errado, pensou Liyue. Eu sabia que deveríamos ter arrancado os olhos dela, disse Nanatot, batendo no colo em sinal de arrependimento. Ela não teria ido longe sem aqueles. São as orelhas, Tot. Devíamos ter tirado a audição dela. Nós fomos generosos demais. Mesmo assim, é estranho que eles ainda não tenham retornado, disse Alaine. Liyue finalmente quebrou o silêncio. Você acha que eles encontraram um tipo humanoide? Possível, observou Satsuki. Yugon franziu a testa.
Imaginei que a área por onde passamos fosse segura. Esmagamos todos os monstros que encontramos. Satsuki ergueu um pouco a espada do punho, revelando seu brilho peculiar. Eu irei atrás deles. Nanatoto também se levantou. Eu também. Eu também, disse Karo. Quando eu pegá-la, você não se importa que eu estoure os 2 tímpanos dela, sim? Agora que chegamos a esse ponto, não posso impedi-lo, disse Liyuin com um aceno de cabeça. Vou arrancar as orelhas dela da cabeça com a minha katana, disse Satsuki. Não vou me contentar em simplesmente furar os tímpanos dela agora. Não tente me impedir, Liyuin. Todos ficaram tão furiosos com Miyake após sua fuga que queriam matá-la assim que a encontrassem. Liyuin sabia que todos ali estavam pensando a mesma coisa. A morte de Strife provavelmente também é culpa de Miyake, não é? Pensou ele consigo mesmo. Eu sei como você se sente, Satsuki. Só não a mate ainda, ok? Não tenha medo, eu não cruzarei essa linha. Nanatoto terminou de se preparar para sair, virando-se para Liyuin em busca de aprovação enquanto tirava a sujeira do traseiro. Vou esmagar os olhos dela quando a encontrar. Sem objeções, imagino? Tenho certeza de que ela vai chorar e lamentar quando você fizer isso, mas tenha paciência, respondeu Liyuin. Oh, você é realmente muito gentil. Não precisa se preocupar. Desculpe por sempre te segurar, Toto. Você pode estar se segurando demais, respondeu Nanatoto, rindo muito. O que devemos fazer? Quebrar as pernas dela, só por precaução? Perguntou Karo. Não, então alguém vai ter que carregá-la. Ninguém aqui vai querer mais tocar nela. Certo? Todos concordaram em resposta. Liyuin deu um sorriso autodepreciativo, como se tivesse acabado de fazer uma pergunta cuja resposta já sabia. Vamos arrastá-la atrás de nós com uma corda e ela poderá andar sozinha. Se ela ficar lenta, vamos pedir que ela eduque um pouco mais. Mas agora sabemos a localização da porta. É só mais um pouquinho. Só mais um empurrãozinho, pessoal, por favor. Os 3 membros do novo grupo de busca responderam em voz alta. Liyuin e o resto do seu grupo esperaram Satsuki e os outros retornarem. Será que eles já alcançaram Toado e Birduicher em segurança? Eles vão ficar bem, Liyuin. Satsuki está com eles. Ha. Sempre fomos preocupados, não é, Liyuin? O lugar onde se encontravam era uma clareira na floresta, pontilhada de estruturas de pedra que mal podiam mais ser chamadas de construções. O zumbido irritante de insetos enchia seus ouvidos, e às vezes eles pensavam ouvir gritos de pássaros, ou talvez de monstros distantes. Restavam alguns muros baixos de pedra, mas estavam praticamente destruídos pelo tempo e não ofereciam muita proteção. Liyuin e os outros não precisavam de proteção de qualquer maneira. Se fossem atacados por tipos humanoides, Liyuin poderia facilmente protegê-los. Satsuki e os outros ainda não voltaram. O dia está quase acabando, disse Alaine, olhando para o céu roxo profundo. O momento em que todas as criaturas sombrias e malignas emergem. A frase passou pela mente de Liyuin. Há muito tempo, ele a ouvira de um dos heróis de outro mundo. O pôr do sol era o momento em que monstros e demônios apareciam, trazendo calamidade a todos que os encontravam. O céu parece ameaçador esta noite, acrescentou Alaine distraidamente, enquanto olhava para cima. O coração de Liyuin batia forte no peito. Seus instintos o chamavam. Isto é. Algo está chegando. Perigo. Uma ameaça. Tem alguma coisa errada, Liyuin, disse Yugon. Não ouço mais os insetos. Algo não está certo. Liyuin, o que vou? Todos vocês, preparem-se para a batalha, berrou Liyuin. Os outros 3 membros do grupo entraram em ação imediatamente, percebendo que algo estava errado. A intuição de Liyuin havia captado algo. Eles estavam juntos há muito tempo, a intuição de Liyuin quase sempre se confirmava quando o perigo real se aproximava.
já haviam sido salvos por ela inúmeras vezes. Os 4 formaram um círculo, olhando para a floresta para proteger suas costas. Algo forte, gritou Yugon. Não sei, algo ruim. Algo muito, muito ruim. Havia poucos detalhes, mas ninguém podia duvidar das palavras de Lewin. Miana. Use o ruído branco no modo fortaleza. Eu preciso usar o modo fortaleza? Perguntou Miana. Sim, rápido. Entendi. Miana colocou uma manopla roxa escura sobre a mão direita, quase chegando ao cotovelo. A manopla era marcada por protuberâncias que se projetavam como chifres, um item mágico exclusivamente para encantamentos, utilizável apenas por alguns poucos usuários de magia de encantamentos escolhidos. Miana concentrou sua mana, e os cristais esculpidos no item brilharam com uma luz pálida. Em seguida, um anel de letras de luz surgiu e a envolveu. As letras eram as palavras do seu encantamento, mas Miana não precisava lê-las, ela as sabia de cor. Não vendo nada, não ouvindo nada. Vocês, pecadores, livres e disformes, sejam decapitados pelo Deus da destruição de 6 nomes, queimados pela donzela prateada, a maga suprema transformada em ruído. Ruído branco. Assim que terminou, as letras foram absorvidas por sua mão e desapareceram. Acima dela, no céu, surgiu um quadrado de armadura de lona, com 2 metros de largura. A lona semi-transparente tinha o padrão de uma tempestade de areia, o que movia parte da projeção, bloqueando a visão do outro lado. Foi exatamente como Lewin pretendia. Miana criou várias das armaduras, ajustando sua mana para mantê-las todas erguidas no céu acima delas. Ela trabalhou rápido, como sempre fazia. Em um instante, eles estavam completamente cercados por uma forma semelhante a um domo. Modo fortaleza. Essas folhas formam uma muralha defensiva acima de nós, costumávamos usá-las muito quando tínhamos problemas em lutas. Depois de um tempo, acho que paramos de precisar delas. Há quanto tempo não usamos o modo fortaleza, hein? Perguntou Yugon, espiando cuidadosamente por uma abertura nos lençóis. Eles se encontraram em uma cúpula deformada, mas não era hermética. Havia espaço suficiente para passar aqui e ali. Era impossível de fora conseguir uma boa visão. Mas não dava para ver ninguém lá dentro. Para isso, era preciso se aproximar bastante. Porque meus instintos me dizem que não devo deixar o inimigo nos ver completamente. Mas por quê? Seria aceitável se o inimigo só conseguisse ver nossas pernas ou a parte superior do corpo? Estavam cercados pela escuridão agora. E com o cair da noite, o campo de visão de qualquer inimigo se estreitaria e eles perderiam a percepção de profundidade. Se quisermos evitar que alguém nos veja bem, devemos esperar aqui até que fique completamente escuro lá fora. Não. Os instintos de Lewin voltaram a falar com ele. Na escuridão total, você estará em desvantagem ainda maior. Então nosso inimigo enxerga no escuro? Estamos enfrentando algum tipo de monstro, então? Quanto mais ele pensava na situação, mais a sensação inquietante o atormentava. Como nos planejamos para isso? Se o campo de visão vai determinar quem vence esta batalha, devemos usar ataques de longo alcance? Lewin sabia que, se conseguisse entrar em combate corpo a corpo, investindo contra o inimigo de cabeça, não perderia para ninguém. Nem mesmo para o homem mais forte do mundo. Lembrou-se das palavras que a deusa lhe dissera, pouco antes de lhes dar a missão atual. Você e Satsuki-san são meus trunfos importantes, sabia? Seria muito perigoso da minha parte confiar inteiramente naqueles heróis de outro mundo e no Civid, afinal. Preciso de aliados que ouçam a razão, sim, de fato. Se os outros um dia se rebelarem contra mim, precisarei de pessoas boas ao meu lado. Sim, desejo evitar que saibam que tenho companheiros capazes de cruzar espadas com eles. Gostaria que você escondesse seu verdadeiro poder do mundo. Ainda não é a hora certa. Naquela época, a deusa o chamou quando ele estava saindo do quarto dela. Se Civid Gartilan é o homem mais forte do mundo, então...
A espada da coragem é o mais forte de sangue heróico que eu conheço. E você tem muito mais potencial para crescer do que ele, disso, eu lhe garanto. Da boca da própria deusa, eu sou o mais forte. Liu Inseali já havia vislumbrado Sivitgartilan uma vez. Ele reconheceu imediatamente o peso dos verdadeiramente fortes. Mas a coisa que está se aproximando de nós é diferente de alguma forma. Há algo de anormal nisso. Não é força. Pura maldade. Não adianta tentar descobrir tudo agora. Por enquanto. Liu estabilizou sua respiração e concentrou sua mente. Só preciso confiar nos meus instintos. Aquela foi a decisão certa, como sempre fora. A intuição de Liu era quase como uma forma de adivinhação. Não podia ser explicada como uma simples relação de causa e efeito, mas sempre que Liu ouvia seus próprios conselhos, a sorte lhe vinha. Liu voltou à realidade e respirou fundo. Mostre-se. Nós somos a espada da coragem, aqui sob as ordens da própria deusa Vicius. Nada de bom virá de nos confrontar. Talvez você esteja enganado, vamos sentar e conversar primeiro, certo? Que tal? Mas não houve resposta. A escuridão era profunda e silenciosa como sempre. Alaine parecia tensa enquanto espiava por uma das frestas de dentro da cúpula. Ei, Liu. Satsuki e os outros. Eles estão bem, não estão? Talvez eles ainda não tenham se deparado com essa coisa. Talvez seja só a gente. O que você acha? É um tipo humanoide lá fora? Perguntou Yugo, segurando seu grande machado sobre o ombro enquanto olhava para fora. Não estamos mais tão no meio da floresta. Estamos mais perto dos arredores. Não consigo imaginar nenhum tipo humanoide por aqui mais ameaçador do que aqueles que matamos antes. Miana empalideceu e engoliu em seco antes de falar. Então o que no mundo? É possível que seja porque estamos perto do país do fim do mundo, sugeriu Liu. Você quer dizer que eles sentiram nossa chegada e nos atacaram primeiro? Potencialmente. Vamos lá. Quer dizer que esses lixos sub-humanos não estão enfiados e encolhidos aqui? Os monstros e semi-humanos do país do fim do mundo são realmente tão intimidantes? Isso não parece certo. Nada nessa presença parece tão complacente quanto eles. Eles fugiram da batalha. Correram como covardes para construir um paraíso passageiro para si aqui no fim do mundo. Será que podem ser eles então? É exatamente como Vicius-sama disse. Liu. Eles têm que ser destruídos, todos os que vivem neste país do fim do mundo. Essa presença sinistra e ameaçadora. Eu não ficaria surpreso em descobrir que era o Rei Demônio lá fora. Mas, se fosse realmente o Rei Demônio, alguns de nós já teriam sentido os efeitos de sua essência. Quem realmente é que está lá fora? Os outros três também perceberam, logo depois de Liu. Um leve farfalhar chegou aos seus ouvidos. Alguém está vindo. O vento começou a soprar, balançando as árvores e abafando os passos. Liu concentrou ainda mais a audição. Gra! Uma voz. Liu encostou as costas na parede. É um monstro. Ele estreitou os olhos, tentando encontrar a fonte do barulho. Um estalo e farfalhar na penumbra. O estalar dos galhos sob os pés. O farfalhar das folhas. Não podem ser os outros, eles jamais seriam tão descuidados. Satsuki, ele gritou. Satsuki apareceu e Liu percebeu a mudança nele imediatamente. Satsuki. Gaha! Gaha! Satsuki. Não havia dúvida de que era Satsuki cambaleando em direção a eles na escuridão, e ele ganhava velocidade à medida que se aproximava. Mas algo estava claramente errado. Seus olhos estavam revirados e havia saliva voando de sua boca. Ele segurava sua katana em uma das mãos, mas seu equilíbrio era irregular, nada parecido com seu passo normal. E havia sangue escorrendo da lâmina. Ele estava lutando. Satsuki,
O que aconteceu? Chamaram-no, mas Satsuki não parou. Não parecia estar com medo, parecia que tinha perdido o juízo. Ei, Liyuin, há algo errado com ele. Sim. Mas o que eu devo fazer? Monstros que eu posso simplesmente abater, mas aquele é meu amigo lá fora me atacando. Ele não se parece com ele mesmo, mas isso não muda o fato de que ainda é Satsuki. Gaa! Ele colidiu com a parede de ruído, fazendo Yugon pular de surpresa instintiva. Satsuki foi jogado para trás e rolou no chão, mas rapidamente se levantou. Gao-gra! Ele enfiou sua katana através de uma abertura na cúpula. Ei, para com isso, Satsuki! Você não nos reconhece? Liyuin mordeu o lábio, defendendo a lâmina de Satsuki com a parte plana da espada. Todos recuaram da lateral da cúpula de onde ele os atacava, mas Satsuki circulou até um ponto onde ele poderia alcançar o interior e Liyuin foi forçado a desviar de outro golpe selvagem de sua espada. O que fizeram com você, Satsuki? O que aconteceu? Gra! Ga! Ga! Ele não cessou o ataque, nem respondeu aos apelos desesperados por uma explicação. Se virasse o corpo de lado, conseguiria passar pela parede de ruído, isso era evidente para todos, mas Satsuki parecia acreditar que ele não conseguiria entrar. A respiração de Liyuin era áspera e irregular. O que é? O que é essa intenção assassina que eu sinto? Por que você está tentando? Não. Eu odeio isso. Não. Alain se agachou no chão, segurando a cabeça e gritando. O sangue sumiu do rosto de Miana, e ela olhou para Liyuin em busca de ajuda. O que vamos fazer, Liyuin? Não tem nada que a gente possa tentar? Ei! Karo e Nanatoto. Ele respondeu lentamente. Onde estão Karo e Nanatoto? Miana começou a tremer, batendo os dentes como se estivesse congelando. Liyuin, você não acha que... O sangue na katana de Satsuki. Ele mordeu o lábio, contorcendo o rosto em sinal de pesar. Não sabemos disso ainda. O desespero começou a se instalar, espalhando-se pelos seus rostos. Se até Satsuki foi reduzido a isso, a chance de os outros dois estarem seguros. O que é isso? O país do fim do mundo está tão perto, e agora isso acontece com a gente? Isso é besteira. De repente, Liyuin percebeu algo. Havia algo saindo do corpo de Satsuki, uma espécie de borbulhamento. Isso é uma ilusão? Não pode ser. Explodindo e estourando. O que há de errado com a pele dele? As bolhas flutuaram no ar e estouraram, desaparecendo sem deixar vestígios. Gar. Satsuki de repente começou a coçar o pescoço com as duas mãos, cortando a pele com as unhas. Espere, o que você está fazendo, Satsuki? Ele parecia estar tentando escapar de algum tormento terrível. Ele está ficando mais fraco. Essas bolhas estão fazendo isso com ele? Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo agora. De repente, Satsuki avançou para o ataque. Liyuin. Ele está entrando. Satsuki começou a forçar seu corpo a passar por uma das aberturas na cúpula. O que vamos fazer? Só faça alguma coisa, Liyuin. Yugon ergueu seu grande machado e o empurrou contra a abertura para tentar manter Satsuki longe. Maldito seja! Vamos, Satsuki! O que houve com você? Gao! A katana de Satsuki atravessou a abertura e cortou a orelha de Yugon. Ai! Ele uivou de dor. Você o cortou. Ele é seu amigo, Satsuki, gritou Liyuin em tom de reprovação. Por favor. Pelo amor dos céus, recupere o juízo. Satsuki. Não podemos deixar isso acabar assim, simplesmente não podemos. Eu não aguento. Mas não importava o quanto Liyuin implorasse,
com lágrimas nos olhos, Satsuki não ouvia a razão. Gega! Mais uma estocada de Satsuki veio em sua direção, errando por meros centímetros. Liyuin abaixou a cabeça e apertou a espada com mais força. Não há outro jeito. Satsuki! Me perdoe. No instante seguinte, ele desferiu um golpe. Seu golpe foi poderoso e preciso, mirando diretamente na morte nada mais. A habilidade de Liyuin com a espada era perfeita demais para ser descrita em palavras. Satsuki gemeu e foi jogado para trás. Ele largou a katana. Uma luz retornou aos seus olhos, uma luz que todos conheciam bem. Liyuin! Satsuki gritou em seus últimos momentos. Os olhos de Satsuki perguntavam por quê, em seus últimos momentos. Liyuin me matou. Sem motivo algum. E agora eu vou morrer. Seus olhos contavam toda a história. O cadáver de Satsuki jazia na abertura pela qual ele tentava passar. Todos ficaram paralisados, olhando para ele por mais um tempo. Yugun foi o primeiro a quebrar o silêncio, pressionando um pedaço de pano contra a orelha machucada. Satsuki, ele finalmente caiu em si, não é? Você não acha que se tivéssemos esperado um pouco mais ele teria acordado? Não diga isso, Yugun. Miana olhou feio para ele, abraçando Liyuin em seus braços enquanto ele permanecia parado olhando fixamente para Satsuki. Que diabos? É quase como se você achasse que o Liyuin fez a escolha errada, ou algo assim. O Liyuin não faz nada de errado aos seus olhos, hein? Nunca faria. Você tem mais opiniões? Cala a boca, ué. Quem está machucado aqui sou eu. O que é esse jeito de falar? Vocês dois, já chega, gritou Liyuin, acalmando-os. Sei que estão confusos, mas acalmem-se. O perigo ainda não passou. Sim, você tem razão, disse Yugun. De qualquer forma, tudo isso é culpa da Niaki. Me desculpe, Miana. A culpa é toda daquele pedaço de lixo sub-humano. Sim, eu também sinto muito. Você tem razão. Toda essa raiva deveria ser direcionada a Niaki. Eles deram as mãos, com um brilho nos olhos. Vamos pegar Niaki? Começou Miana. E fazê-la pagar por tudo isso, finalizou Yugun. Eles haviam se enfrentado momentos antes, mas agora pareciam ter voltado ao normal. Liyuin deu um suspiro de alívio e olhou para Laine, que ainda estava agachada com as duas mãos sobre os ouvidos. Miana, espalhe algumas esferas de luz por aí. Mas foi a Laine quem se levantou e respondeu. Eu faço. Esferas de luz, certo? Todas elas. Sim. Entendido. Ela correu até sua mochila e começou a vasculhá-la. Liyuin sorriu levemente ao vê-la. Desculpe, Alaine. Você é muito mais forte do que eu imagino. Vou garantir que Niaki saiba. Disse ela, suando enquanto recolhia as esferas de luz da mochila. Ela fez isso com a gente. Ela vai assumir a responsabilidade por tudo. Liyuin sentiu-se levado pelas emoções, mas de alguma forma conseguiu se controlar. Claro, respondeu ele simplesmente, antes de se virar mais uma vez para a escuridão lá fora. Nós somos a luz deste mundo. Ele olhou fixamente para a escuridão profunda, sem desviar o olhar. Nunca perderemos para aquela escuridão maligna lá fora. Vamos derrotá-la, e então... Liyuin. O que houve? Nada, é só que... Seria a minha imaginação? Algo pequeno e muito distante. Achei ter ouvido uma voz estranha e distorcida sussurrando na escuridão. Perguntando. Você já está se divertindo? As esferas de luz em suas mãos eram pequenos itens mágicos, do tamanho de pedrinhas, que produziam luz quando mana era canalizado para elas. Eles lançaram alguns para fora, através das aberturas na parede de ruído, todos os 4 em direções diferentes. Lançaram-nos tanto para longe quanto para perto,
espalhando-se o suficiente para iluminar a área próxima. Ninguém se preocupava se a luz atrairia monstros próximos, nada superava Liu em Seali. Monstros que se danem. Precisamos identificar o que quer que esteja lá fora. Liu já havia decidido abandonar completamente toda a compaixão pelo inimigo. Os 4 mercenários estavam nervosos enquanto esperavam sob o domo. Vamos aproveitar. Liu queria dizer essas palavras, mas não seria correto. A situação deles era terrível, mais grave do que desde o dia em que a Espada da Coragem começou. Ele olhou para o cadáver de Satsuki, ainda caído e preso entre uma fenda na parede. Ele se virou rapidamente, incapaz de suportar olhar para aquilo por muito tempo. Perdemos 2 membros em tão pouco tempo. Strife e Satsuki. Mas e quanto a Toado, Birduicher, Karo e Nanatoto? Será que perdemos mesmo 6? Os únicos membros do grupo que ele tinha certeza de que ainda estavam vivos eram os 3 ao seu lado. Menos da metade da Espada da Coragem permanecia. Acha que seria muito perigoso para nós atacá-los, Liu? Perguntou Yugon, ainda preso à parede e cauteloso com o outro lado. Minha intuição me diz que não devemos deixar o inimigo nos ver completamente, isso é algo que precisamos evitar completamente. Parece que o inimigo não sabe como proceder. Não entendo porquê, mas acho que ele precisa nos ver direito para fazer seus ataques. Nosso inimigo está usando o olho demoníaco da lenda? Não, não pode ser. As histórias podem parecer semelhantes, mas isso é apenas uma lenda de eras passadas. Não existe. Todos estavam com dificuldade para respirar, com os nervos à flor da pele por estarem constantemente tensos. Acho que nenhum de nós tem como atacar o outro agora. Troquem para seus arcos. Precisamos usar armas de longo alcance. Qualquer coisa que alcance o exterior. Yugon e Alain se armaram com seus arcos e flechas. Miana já tinha seu cajado nas mãos. Liu pegou a katana de Satsuki para usá-la como arma de arremesso, segurando seu cabo com força. Estou pegando isso emprestado, Satsuki. E vou usar esta katana para cortar as orelhas de Miyake. Eu prometo. Ele olhou para fora e viu insetos se reunindo ao redor das esferas de luz que eles haviam espalhado lá fora. Parece que o inimigo não pode nos atacar enquanto não tiver uma visão completa de nós. Você quer dizer que a razão pela qual eles enviaram Satsuki atrás de nós daquele jeito é porque eles não têm poder próprio? Eu acho que... Liu foi repentinamente tomado por uma onda de náusea. Ele pressionou a mão sobre a barriga. Uku. Você está bem, Liu? Sinto-me doente. Oh, o que houve? É estranho, mas... essa presença... Liu já sentia há algum tempo, uma sensação de aperto nas têmporas, como se seu cérebro estivesse sendo agitado dentro da cabeça. É sinistro. Sinistro. A intuição de Liu gritava que tudo estava errado. Não é forte. Não é nada forte. Eu deveria conseguir derrotar essa coisa. Seja lá o que for, eu consigo derrotar, mas estou com tanto medo dela agora. Um problema bem na minha frente que eu simplesmente não consigo resolver. Essa presença sinistra. Acho que é a chave para tudo isso. Se conseguirmos resolver isso, entenderemos esse inimigo e seremos capazes de vencê-lo. Quer dizer que sua intuição está te dizendo isso? Perguntou Yugon, tentando entender a situação. Aquele que sempre vem nos salvar quando as coisas ficam difíceis? Sim, não há dúvida. Desvendar o que é essa presença, essa é a chave que nos levará à vitória. É o que meus instintos dizem. Eu simplesmente sei. Liu ofegava e falava mais rápido agora. Estão me dizendo para viver. Conheça seu inimigo. Esse é o primeiro passo para a sobrevivência. É um humano? Um semi-humano? Um assassino do país do fim do mundo? Um tipo humanoide? Poderia ser outro exército, enviado de Mira. Nenhuma dessas respostas fazia sentido para Liu. Nenhuma delas fazia com que as peças se encaixassem perfeitamente. Ele ofegava.
Seu corpo estava coberto de suor. Não estava quente sob a cúpula, mas os 4 estavam suando. Passos? De repente, eles ouviram um galope. Todos os 4 ouviram atentamente. Um cavalo. Aqui. A maioria dos cavalos tem medo demais para entrar na terra dos monstros de olhos dourados. Eles não suportam o estresse da chegada. Mas esse é definitivamente o som de um cavalo. Não. 2 cavalos, nada menos. Galopando em conjunto. Eles estão nos circulando de fora. Há pelo menos 2 conjuntos de cascos por aí. Agora que sabia quantos inimigos enfrentaria, Lewin se concentrou no som dos cavalos. Lewin agarrou o peito novamente, sentindo a tensão. Lewin. Não é isso. O que você quer dizer? Não vem dos cavalos. A presença sinistra está vindo de outro lugar. Mas esses cavalos também não são normais, a velocidade deles, a forma como batem no chão enquanto galopam. É excepcionalmente poderoso, há uma boa chance de que sejam monstros por aí, e não cavalos. Não ouço mais o sussurro. Seria só uma alucinação? Mas a pressão tornou-se muito mais intensa, aconteceu de repente, sem aviso. Lewin agiu rapidamente, estendendo a mão. Alaine, esferas de luz. Sim. Vamos descobrir o que você realmente é. Ele arrancou uma esfera das mãos dela e a jogou com toda a força na fonte da nova pressão, no mato denso entre as árvores mais adiante. Surgiu. Os olhos de Lewin se arregalaram. Um slime? Um enorme slime foi brevemente iluminado pela luz e rapidamente desapareceu na escuridão. Era como se tivesse desaparecido, mas Lewin tinha certeza de que o vira, pairando ali como um imponente rei slime da floresta. Ele nunca vira um slime tão grande em sua vida. Entendi. Então é isso. Yugun se virou. Ele também tinha visto o slime gigante, e havia um brilho em seus olhos. Lewin. Aquela coisa. É aquela presença estranha de que você estava falando? Parece que sim. Os slimes eram conhecidos por serem criaturas fracas, tanto que a maioria das pessoas conseguia brincar com eles e esmagá-los por diversão. Já faz um tempo que não os vejo pela floresta. Talvez tenhamos nos divertido demais esmagando-os antigamente. Algum monstro slime fraco está exercendo pressão desse jeito. É isso que é sinistro. Essas coisas geralmente são tão insignificantes. Que mudança será que as fez ficar assim? Acho que nosso inimigo é esse slime estranho que tem o poder de enlouquecer as pessoas. Alaine, mais esferas de luz. Mais esferas dispararam na escuridão. Todos se concentraram na área onde tinham visto o slime. Era surpreendentemente pequeno agora e bem protegido pelo mato. Eu não vou deixar você escapar. Eu consigo matar essa coisa com um só golpe, não tenho a mínima dúvida. Satsuki, me empresta sua força. Lewin concentrou toda a sua força na katana de Satsuki, segurando o cabo com força e se preparando para atacar. Toda a minha consciência. Todas as minhas sensações. Lewin reuniu todos eles na presença do slime e mirou. Alvo travado. Seus braços estavam encharcados de suor, os músculos gritavam de dor. Squee! Um grito anormalmente alto ecoou pela floresta. O quê? Nossa, que barulho! Que diabos! Ua! Os 3 companheiros de Lewin taparam os ouvidos, até mesmo suas vozes abafadas pelo barulho. O grito do monstro era tão alto que quase parecia estar sendo amplificado por algo. Tentando nos intimidar, é? Ou com medo, é? De qualquer forma, é tarde demais. Considerando o que você nos fez, é tarde demais para perdão. Lewin percebeu isso de repente. A presença. Por um instante, pareceu tão bizarra, a velocidade com que se aproximava deles. Ele não conseguia encontrar palavras para descrevê-la. Você.
Liyue olhou por cima do ombro, com o braço erguido no ar enquanto se preparava para lançar a katana em sua mão. Quando aconteceu? Eu nem percebi. Havia algo espreitando-os através da parede de ruído atrás deles. Uma criatura lendária. O Senhor das Moscas, seu rosto pintado de vermelho e preto. A figura apontou para Liyue. Paralisar. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está parado aí? Isso mesmo. Quando virei a cabeça, podia jurar que ouvi alguma coisa. Meu corpo. Não consigo me mexer. Mimori touca. O sol ainda não se pôs sobre a floresta quando encontrei os dois homens enquanto procurava pelos membros restantes da Espada da Coragem. Pela aparência deles, concluí que um deles era Nanatoto e o outro era Satsuki. Eu não tinha intenção de lutar de frente com eles, é claro, e peguei os dois desprevenidos com um ataque surpresa. Acho que eles podem ter me detectado, mas ambos estavam confiantes de que eu seria um oponente fraco que eles poderiam derrotar facilmente. Usei minha habilidade Furioso em Nanatoto e fiz com que Satsuki o abatesse, depois usei Veneno e Furioso no próprio Satsuki. Alvos afetados por Furioso que perdem de vista quaisquer vítimas novas para atacar tendem a ir na direção do barulho mais alto que conseguem ouvir. Usei Pigmaru para abafar os sons dos meus próprios movimentos e joguei pedras e gravetos para levar Satsuki para onde eu queria, até seus companheiros. Satsuki era um dos inimigos mais fortes que já enfrentei, soube disso assim que o vi. Sabia que não teria chance contra ele em uma luta justa. Ele era muito mais forte do que qualquer um dos membros dos 5 Elite, exceto Sevi. Mesmo assim, ele sucumbiu às minhas técnicas de efeito de status antes mesmo que eu tivesse a chance de aprender o significado daquele nome Zanjin dele. Eu o peguei na minha teia de aranha, e esse foi o seu fim. Só faltava enrolá-lo e injetar o veneno. Não importava o quão forte ele fosse. Satsuki e Nanatoto não levaram a minha presença a sério, provavelmente também detectaram Pigmaru e acharam que éramos insignificantes demais para se preocuparem em lidar com isso. Todos eles, só desconfiam daqueles que acham que estão acima deles. Não enfrentei um único adversário forte que tenha desconfiado de mim depois de ver a diferença gritante entre a sua força e a minha. Os mais fracos que me desafiam de um nível inferior podem ter mais chances. Quanto melhor a capacidade do meu oponente de detectar exatamente o quão forte eu sou, mais essa habilidade acaba prejudicando. Verifiquei se Slay estava me seguindo conforme ordenado e liderei Satsuki até chegarmos ao acampamento dos membros restantes da Espada da Coragem. Meu plano era enviar Satsuki para atacá-los, distraindo-os com seu próprio companheiro em estado de fúria para despistá-los. Eu me camuflaria na escuridão e eliminaria os membros restantes com um único ataque, enquanto eles se perdiam em confusão diante de Satsuki em seu estado transformado. Se possível, eu os eliminaria com um ataque surpresa de longo alcance, usando minha forma conectada com Pigmaru. Para minha surpresa, eles haviam montado defesas. Havia algo não natural nas paredes ao redor, não pareciam ser feitas de pedra ou madeira. Parecia mais uma espécie de parede de ruído visual sendo projetada ao redor deles, como uma tempestade de areia ou estática em uma tela plana. Provavelmente o resultado de algum item mágico. Quando me conecto com Pigmaru, preciso ter confirmação visual do meu alvo para ativar minhas habilidades. A única que posso usar sem ver o alvo diretamente é minha habilidade Lento. E preciso ver quase todo o corpo do alvo que pretendo atacar. Eu conseguia ver pedaços dele através de brechas na parede de estática, mas não conseguia ter uma visão clara. De repente, comecei a ter dúvidas. Será que eles sabiam como minhas habilidades de efeito de status funcionam? Não podiam. Se fosse verdade, Toado, Satsuki e os outros também teriam conseguido se defender de mim, teriam sido mais cuidadosos. Essas pessoas não sabiam nada sobre minhas habilidades de efeito de status, deviam ter preparado isso para o caso de ataques de longa distância. Eu ainda tinha vantagem. Infelizmente, enquanto eu avaliava a situação, Satsuki notou seus companheiros escondidos em sua cúpula defensiva e correu para lá. Se eu tentasse detê-lo, apenas revelaria minha posição para os outros. Eu não tinha mais controle sobre ele.
precisava encontrar outra distração, já que aquela já tinha sumido. Então, alterei meus planos. Deixei-o sozinho para atacar os outros, e em pouco tempo, comecei a ouvir gritos de angústia vindos do domo. Enquanto isso, comecei a me preparar. Enquanto planejava, ouvi o nome, Liyuin, em meio aos gritos. O outro membro forte do grupo, Liyuin Seali, estava ali. Com Satsuki enlouquecido, ele seria muito cauteloso com as defesas deles. Eu precisava chegar perto. Perto o suficiente para olhar pela fresta na parede de ruído branco, mirar em todos e usar minhas habilidades a queima-roupa. Recuei um pouco para dentro da floresta e dei ordens a Slay, que ainda estava de prontidão. Eu havia injetado mana nela para que ela se transformasse em sua terceira forma depois que deixássemos Serazinyak para trás. Certifiquei-me de fazer isso bem longe deles, para que a luz da transferência de mana não chamasse atenção para sua posição. E então me certifiquei de que ela me seguisse a uma boa distância, para que o som de seus cascos enormes não chamasse atenção para mim. Use essas suas 8 patas para fazer parecer que há 2 cavalos aqui, eu disse. Slay me dá muito mais opções em combate. Em mais de um sentido. Slay e Pigmaru são muito importantes para minha capacidade de criar brechas e distrair meus inimigos. Mantenha uma boa distância dos inimigos. Cuidado com ataques de arco e flecha, principalmente magias de longo alcance. Slay urrou em resposta. Quanto a você, Pigmaru? Skui. Depois que a Slay te levar até lá, estique-se o máximo que puder e volte ao seu tamanho normal assim que te virem, ok? O objetivo é fazer com que eles concentrem a atenção em você. Virei-me para olhar por cima do ombro uma vez antes de continuar. Assim que vocês dois partirem, eu os chamarei, qualquer coisa que me vier à cabeça. Isso deve atrair a atenção deles para cá por uma fração de segundo. Desviarei a atenção deles de Pigmaru e Slay e a direcionei para mim. A distração era apenas mais um dos meus truques de mágica. Tirei o cristal de amplificação da minha máscara e despejei mana nele antes de entregá-lo a Pigmaru. Depois de mostrar a eles onde você está. Pigmaru habilmente pegou o cristal das minhas mãos com um tentáculo e o segurou perto de mim. Solte um grito, o mais alto que puder. Skui! O som dos cascos da Slay. O slime gigante aparecendo de repente do nada, apenas para desaparecer um momento depois. O som ecoante e ensurdecedor do seu grito. E enquanto eles prestam atenção nisso, eu vou correr até a muralha defensiva deles. Estou colocando você em perigo com essa estratégia, corre até risco de morte. Se estiver com medo, não me importo que volte e espere com Serazinyak. Não se preocupe, não vou te culpar. Nem Pigmaru nem Slay se moveram. O quê? Você está nos perguntando isso agora, pareciam dizer. Sorri apesar de tudo, grato por eles estarem comigo. Quando isso acabar, você pode ficar com a minha parte do que quer que saia da bolsa mágica de couro. Assenti uma vez em silêncio, e Pigmaru e Slay responderam da mesma forma. Skui. Pampi. Levantei-me e coloquei minha máscara do Senhor das Moscas, nosso plano havia começado. Skui. Tudo está indo conforme o planejado. E agora? Lento. Falei o nome da minha habilidade enquanto saía correndo, o grito de Pigmaru abafou o som. Minha habilidade lento aplicava um efeito de desaceleração a todos os seres vivos em um raio ao meu redor. Imagino que eles devam ter a impressão de que estou me movendo incrivelmente rápido. O mundo em que se encontram parece lento e entorpecido, até seus reflexos são retardados. Ele pode ser fisicamente superior a mim em todos os sentidos, mas com isso, eu poderia me aproximar de Liyuin Seali. Era exatamente para essa situação que essa habilidade foi criada. Slay e Pigmaru estavam se movendo pela floresta sem esconder os sons que faziam, já se tornando alvos de ataques inimigos. Se eles tiverem algum ataque de longo alcance, provavelmente estão se preparando para usá-lo agora. Tenho que me apressar, mas tenha cuidado. Apague até o último momento, minha presença. Pise no chão o mais rápido que puder, corra pela escuridão.
Várias bolas de luz foram lançadas de dentro do domo durante o encontro, provavelmente itens mágicos de algum tipo. Elas iluminaram meu corpo enquanto eu disparava para fora das árvores, mas a atenção dos inimigos estava completamente fixada na direção de Pigmaru. Aproximei-me da parede. Agora eles estão no alcance do meu efeito lento. Seja ousado, mas tenha cuidado. Nem respire, entre sorrateiramente. Distância desejada alcançada. Consigo vê-los, 4 deles. Rapidamente dissipei meu efeito lento para poder usar minhas outras habilidades de efeito de status. Meu braço já estava estendido e, naquele momento, um deles percebeu. Sua cabeça se virou para mim. Paralisar. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está parado aí? Tarde demais. Este é o seu fim. Certo, então. Vamos começar, certo? Sangue jorrou da boca de Liu Inseali. Não deveria ter tentado gritar daquele jeito enquanto estava paralisado, não é? Como ele conseguiu gritar tão alto? Esse cara realmente está um nível acima dos outros. Mas perder a paciência foi uma atitude terrível. Seus órgãos internos provavelmente já estão muito danificados. Você é emotivo, não é, Liu Inseali? Um espadachim de cabelos pretos, Liu se encaixava na descrição que Niak me dera antes. Me espremi por uma abertura na cúpula e entrei. Que lugar legal vocês têm aqui. Os 4 me encararam, todos paralisados. Mas, para a diversão que vamos ter, pode ser um pouco apertado. Agarrei Liu pela camisa e o arrastei para fora, depois fiz o mesmo com os outros 3. Graças às bolas brilhantes no chão, toda a área estava iluminada por luz artificial. Sentei-me de pernas cruzadas e observei os 4 esparramados no chão. Você é realmente forte, não é? Eu disse a Liu. Ele é o cara, nem Satsuki era nada comparado a ele. Eles são considerados os 2 mais fortes do grupo, mas há uma grande diferença entre eles. Rápido também. Quando desviei a atenção deles com o grito ensurdecedor de Pigmaru, ele foi o primeiro a perceber que eu havia me aproximado. Deixando de lado a personalidade horrível, acho que entendo por que ele é o trunfo na manga daquela deusa imunda. É incrível que eu possa matá-lo aqui. Só uma pena que humanos não dão experiência. Esse cara teria sido um prêmio. Eu sei tudo sobre vocês, a espada da coragem. Vocês são a unidade secreta da Vicious, certo? Niak me contou tudo. As expressões deles mudaram ao ouvir o nome dela. Havia raiva, não, um ódio intenso que emanava de todos eles. Ah, e também. Olhei casualmente para o domo, para a perna de Satsuki saindo desajeitadamente de uma fresta na parede. Eu matei Toado e Birduicher primeiro. Bela reação. Bem, acho que isso está errado. O Toado matou o Birduicher. Ele estava chorando como um bebê quando fez isso, sabe? O Toado ficou falando sem parar sobre vocês, com lágrimas nos olhos. CC. Seu Nunugugu, Baf? Os olhos de Liu se estreitaram, e ele me encarou com indignação enquanto cuspia mais sangue. Ele tentou se levantar, mas suas pernas cederam e ele ficou imóvel novamente após a queda. Sem dúvida, mais danos internos foram causados. Provocar esse cara e fazer com que ele se machuque pode não ser uma má ideia. Alvos paralisados não parecem sofrer dano quando sou eu quem os move, apenas quando tentam se debater e se mover por conta própria. Ah, e Satsuki matou aquele tal de Nanato. Gu? Você viu como ele te atacou, né? Eu fiz isso com Nanato primeiro, e o Satsuki decidiu matá-lo depois que ele percebeu que não havia como salvá-lo. Depois, fiz o mesmo com o Satsuki e o mandei na sua direção. A raiva e a agonia deles eram claras e evidentes, mesmo sem palavras. Mas um deles ainda está vivo, eu disse. Ah, e... veneno. Coloquei no modo não letal. A luta de Liu está funcionando para mim, mas nunca é uma má ideia enfraquecê-los. Eles começaram a sofrer,
e eu fiquei sentado ali apenas observando por um tempo. Quer fazer um acordo? Perguntei finalmente. O caro ainda está vivo, né? Eu o deixei ir. Os 4 me encararam com olhares questionadores. Ele traiu os amigos, entende? Foi por isso. Mentiroso. Gag. Lewin negou imediatamente, prejudicando-se ainda mais. Acredite ou não, isso é com você. Agora, então. Não sei se eles conseguem canalizar mana enquanto estão paralisados. Não quero que nenhum deles lance um encantamento em mim. A magia de encantamento precisa ser canalizada através de algum tipo de item mágico para funcionar, a única exceção são as habilidades únicas de nós, heróis de outro mundo. Levantei-me e inspecionei seus equipamentos, peça por peça. Removi tudo que pudesse ter natureza mágica e joguei fora, antes de dissipar o efeito paralisante em cada uma de suas cabeças. Dane-se. Espera. E eu consigo falar? Yugun deu a resposta de sempre. Os outros 3 seguiram o exemplo, tentando se mexer também, mas percebendo que não conseguiam. Yugun me encarou do chão. Você. Quem é você? Usando essa mascarazinha do Senhor das Moscas? Eles nem sabiam que Sivir estava morto, imagino que nunca ouviram falar da brigada do Senhor das Moscas. Não que isso importe. Certo, eu disse, olhando para todos. Vou fazer algumas perguntas. Vou deixar um de vocês viver, quer dizer, aquele que me der a melhor informação. Vi o medo passar pelos seus rostos e eles trocaram olhares. Então, quem será? Além de Caro, eu me pergunto. Por quê? Lewin tremia de raiva. Por que você está fazendo isso? Ela te mandou fazer isso? É por causa da Niaki? É um mistério, não é? Mas, mais importante, aqui estão as minhas perguntas. Eu gostaria de saber. Comecei a formular minhas perguntas. A princípio, eles não me deram resposta e passaram o tempo me xingando. Não que eu me importasse. Meus atos eram dignos de condenação, isso era fato, mas isso não mudaria a situação deles nem um pouco. Niaki, essa maldita Niaki. Que diabos ela está tramando? Ela não vai escapar de uma morte limpa depois disso. Não podemos deixar isso continuar assim, essa besta imunda. Nós cuidamos dela. Cuidamos dela. Isso é cruel demais. Mas quando eles começam a xingar Niaki, isso me deixa doente. Lewin gritou desesperadamente pelos outros 3. Vamos sair dessa, pessoal. Agora é a hora de concentrar nossas emoções em uma só. De reafirmar nossos sentimentos a Niaki. Lewin continuou seus apelos desesperados a eles. Não vamos entregar nossos amigos, nenhum de nós vai. Você subestimou nossos votos, cara. Seu plano estava fadado ao fracasso desde o início, Gaft. Dei um chute na lateral dele enquanto ele balbuciava. Reafirme seus sentimentos, faça o que quiser. Se não responder às minhas perguntas, não sairá daqui vivo. Seu tolo. Você não sabe nada sobre a força dos nossos laços. Ninguém aqui vai te responder, gritou ele. Certo. Mas bom, isso vai doer cada vez mais quanto mais tempo durar. Vamos ver como vocês 4 se saem. Estão todos envenenados agora. O sofrimento deles só vai aumentar com o passar do tempo. Configurei a opção, não letal, agora, eles nem conseguem morrer. A única maneira de isso acontecer seria se um dos monstros da floresta os comesse. Ou se eu decidisse acabar com eles. Tudo o que tenho que fazer é esperar. Passei o tempo examinando os itens mágicos que peguei do grupo. Ei! Ei, você aí! Yugun gritou. O que foi? Com o efeito do veneno, todos os 4 estavam claramente enfraquecidos. Agora, não conseguiam nem lutar contra a paralisia, que os privava da capacidade de causar dano fatal a si mesmos.
Eu havia explicado tudo isso a eles, depois de fazer minhas perguntas. É um inferno. Oh, o que você disse antes. É verdade? Você está perguntando se eu realmente vou deixar você ir embora se você responder minhas perguntas? Sim. Havia um medo na voz de Yugun que não estava ali antes. Agora ele entende. Eu não vou parar, nunca vou ter misericórdia. Ei, Yugun. Não me diga, vou você. Você não vai fazer o que ele quer, vai? Cale a boca. Yugun gritou. Nós vamos morrer se isso continuar assim. E eu não quero morrer ainda. Parei de vasculhar as coisas deles e voltei até eles. Como eu disse, se todos vocês tivessem a mesma informação para me dar, então o mais rápido venceria. Liyuan rangeu os dentes, lançando-me um olhar furioso. Quem concordaria em ajudar você? O objetivo de Vicious é matar todos os semi-humanos e monstros do país do fim do mundo. Por um momento, toda a área ficou gelada. Ah, Alaine. Liyuan olhou para ela como se não pudesse acreditar no que via. E eu não me importo. Não me importo se você me olha desse jeito. Eu não quero morrer. Eu não quero. Eu não aguento. Eu simplesmente não consigo, ela gritou. Vai se ferrar, Alaine. Que diabos tem de errado em você me pular desse jeito? Rugiu Yugun. Quem é você para falar, Yugun? Foi você quem tentou primeiro. É tudo culpa sua. Foi você quem me fez falar. O quê? Você está tentando me culpar? A culpa é sua. Não consigo te ouvir. Não me importa. Há a outra besta divina. A deusa está com ela. A deusa está segurando a segunda besta divina. Miana interrompeu enquanto Yugun e Alaine choravam um com o outro. Na pior das hipóteses, não importa muito se Nianiak morrer. Por quê? Porque a outra está sendo mais bem cuidada. Miana. Você também não demorou muito para nos trair. Nossa, você é fácil, né? Gritou Yugun. Cala a boca, idiota. Você anda estranhamente convencido desde que fomos atacados. Você sempre foi orgulhoso e arrogante para um cara feio, sabia? É irritante pra caramba. Se vamos todos morrer, talvez seja melhor você ir primeiro? Morra logo. Ah, que bom que consegui desabafar. Que alívio. Você pode ir em frente e morrer também, sua vagabunda. Ei, você aí com a máscara de mosca. Não dê ouvidos a essas garotas idiotas, eu tenho informações melhores do que... Besteira. Miana o interrompeu. O quê? Você está tão desesperado para sobreviver? Que ridículo. A sexta ordem dos cavaleiros. A clareira inteira ficou em silêncio. Assim que encontrarmos o país do fim do mundo, a próxima força a ser enviada para cá será a mais forte das 13 ordens de Alion, a sexta ordem dos cavaleiros. Esta informação é precisa. Sou o único que pode confirmá-la. Yugun, Alaine, Miana, todos os três ficaram sem palavras, apenas olhando em choque. Liyuan. Vamos lá, pessoal, vamos pensar logicamente sobre isso, disse Liyuan. Pense no futuro. Eu sou o mais poderoso e talentoso entre nós. Sou eu quem deve sobreviver. Sinto muito, mas esta é a única escolha que tenho. Oh, que... Miana ficou roxa de raiva enquanto gritava com ele. O que você está dizendo agora? Acha que pode decidir? Que diabos? O que aconteceu com os laços entre nós? Ei! Liyuan mordeu o lábio, frustrado. Não quero dizer isso. Mas não há ninguém aqui mais apto a sobreviver do que eu. Sou eu quem tem a informação que ele quer também. A deusa Vicious deu todas as suas ordens diretamente a mim. Como eu disse, sei coisas que vocês três não sabem. Dói, mas quero que aceitem isso.
É isso que significa, esses são os laços entre nós. Você está falando de laços agora? Você só quer salvar a própria pele. Você é o pior. Pode morrer também, Lewin, gritou Alain num acesso de raiva. Ah, é tudo mentira. Tudo o que ele está dizendo. É tudo mentira. O Lewin está inventando tudo. Eu sou a única que está dizendo a verdade. Todo mundo só está te contando mentiras para se salvarem. Lewin continuou, recebemos instruções para ter cuidado e matar todos os membros do clã das palavras proibidas em nossa missão ao país do fim do mundo. Acho que eles acabaram se tornando um incômodo para Vicious. Cala a boca, Lewin. Eu estou falando agora, Eu estou falando. Lewin ignorou completamente os lamentos dela e continuou a falar. Já informamos a deusa Vicious sobre a localização da porta para o país do fim do mundo. Enviamos a ela uma mensagem por pombo de guerra mágico há cerca de meio-dia. Ele chamou e levantou a voz para ser ouvido por cima dos gritos de Alain. Chico. Então eles já passaram a mensagem para aquela deusa imunda, hein? Teria sido perfeito se eu tivesse conseguido esmagá-los antes mesmo que eles a encontrassem. Continuei fazendo com que eles revelassem todas as informações que tinham, competindo entre si o tempo todo. Às vezes, eles se xingavam, outras vezes, se interrompiam e roubavam a chance de revelar informações que o outro estava prestes a revelar. Não é muito divertido para mim assistir, mas esse método me deu a maior parte das informações que preciso. No começo, achei que eles eram bem leais àquela deusa imunda, mas agora não tanto. Você deve realmente querer que eu te poupe, hein? A respiração deles acelerou um pouco. Graças a vocês, consegui a informação que vim buscar. Vou dissipar o efeito do veneno em vocês. O sofrimento desapareceu de suas expressões. Agora, quanto a quem vou deixar viver? Por que acham que eu dissipei o veneno em vocês 4, em vez de deixar apenas um escapar? Os 4 membros da Espada da Coragem não pareciam entender o que eu estava dizendo. Vou te dar outra chance. Vou te fazer uma pergunta e quero todas as informações que você puder me dar. Dependendo do que você disser, posso até soltar vocês 4. As expressões deles mudaram, esperando em silêncio para ouvir o que eu perguntaria. Conte-me sobre o clã Speed. Seus rostos se transformaram em confusão quase imediatamente. Imagino que eles achem essa pergunta estranha comparada às que eu fiz inicialmente. Não sou o homem mais paciente, eu disse. Apresse-se e fale antes que eu mude de ideia. Então, apressaram-se a falar, relembrando a destruição do clã Speed. Não se interrompiam mais, pareciam em perfeita sincronia, cada um naturalmente se revezando na conversa. Começaram até a se desculpar e a resolver a discussão anterior. Me desculpe por isso. Eu estava tão confusa. Sim, eu também exagerei. Me desculpe. Eu não quis dizer isso. Nada disso. Eu estava em pânico, pensando que poderia morrer aqui. Eu também sinto muito. Sério. Não, sou eu quem deveria me desculpar. Foi indigno da minha parte, tolice. Deixe-me ser o primeiro a pedir desculpas. Estou falando sério. Acabei de pensar na missão. Cumprir as tarefas que Vicious nos deu para cumprir, não importa o que acontecesse. Foi tudo o que consegui pensar. Errei, nós sabemos. Está tudo bem, Lewin. Miana. Obrigado. Nós podemos começar de novo, não podemos? Claro que podemos. Quer dizer, foi a Niak quem nos levou a isso, não fizemos nada de errado. Sim, você tem razão. Como podemos esquecer algo tão importante? As coisas podem voltar a ser como eram, certo? Sim. Vamos recomeçar, agora mesmo. Por todos os nossos amigos que se foram. Nossa! Esse pessoal não tem vergonha nenhuma. Quando tudo vai bem, eles se embriagam com a própria amizade, mas assim que as coisas vão mal,
a verdadeira natureza deles vem à tona. A mudança acontece tão rápido. Então, todos aqueles insultos de antes podem ser completamente esquecidos, assim, sem mais nem menos. Vamos lá, pessoal. Vamos contar para aquele cara da máscara de mosca tudo o que ele quer ouvir. Todas as memórias maravilhosas. Eles falaram. Eles me contaram coisas. Coisas que me deixaram enjoado. Eu deveria ouvir isso. Eu deveria descobrir exatamente que tipo de fim o clã Speed, os pais da Eve, teve. Devo isso a ela. Mas logo não consegui mais ouvir. Eu estava prestes a matá-los só para silenciá-los. Eles continuaram falando, completamente embriagados pela euforia do que diziam. Como eu disse, nada vem só do ódio. Isso seria inútil. Achamos que deveríamos tentar aprender a nos divertir enquanto os matávamos, essa era a tarefa que nos propusemos. Desde então, conseguimos gostar de matar, esse é o segredo. Quieto. O quê? Eu já te disse uma vez para ficar quieto. Percebendo a mudança no meu tom de voz, os quatro ficaram em silêncio. Tirei minha máscara. Eu sabia. Por baixo dessa coisa você é um humano, assim como nós, disse Lewin. Uma luz surgiu em seus olhos como se todas as suas preocupações tivessem acabado de desaparecer. Posso te contar mais sobre o dia em que começamos, mas... Foi o suficiente para você? Bastante, sim, respondi. Certo então. Fico feliz em ver que você parece entender. Você estava nos testando, não é? Nos testando para ver se simpatizamos com esses sub-humanos. Aqueles que deveriam ser erradicados e exterminados. Não se preocupe. Nosso ódio é real. Mas não vamos deixar que ele nos consuma, ainda estamos aqui curtindo a caçada como deveríamos. Agora eu sei. Acho que terminamos aqui. Então nos liberte desses estranhos laços mágicos agora, por favor. E por que eu faria isso? O quê? Por que eu libertaria vocês? Vocês estão todos prestes a morrer. Suas expressões se transformaram em choque e descrença, quando momentos antes todos os quatro estavam confiantes em sua sobrevivência. Você não percebeu isso quando tirei minha máscara e mostrei meu rosto? Esta máscara serve para esconder minha verdadeira identidade. Se eu a tirei, isso só pode significar: não há mal nenhum em mostrar meu rosto para um bando de pessoas que estão prestes a morrer de qualquer maneira. E impossível. Você prometeu. Você disse que nos deixaria ir se contássemos sobre o clã Speed. Você. Você mentiu para nós. Eu disse que dependia do que você me dissesse. O quê? Não tem como eu deixar você ir depois de ouvir tudo isso. Só perguntei sobre o clã Speed para ver o quão nojentos vocês realmente são. Mentiroso. Você não tem coração? Herege. Isso é muito engraçado vindo de você, um líder que tentou trair todos os seus amigos. Estou apenas exterminando as pessoas de quem não gosto. Exatamente o que vocês têm feito, certo? Você está a caminho do país do fim do mundo. Matando quem quer que viva lá só porque são monstros ou semi-humanos, não é? Você não pouparia Niaki, por mais que ela seguisse suas ordens. Tudo porque ela não é humana. Você nunca correspondeu à sinceridade dela com nenhuma das suas. É por isso que eu também não vou te salvar. Vá se ferrar. Você é um monstro. Morra. Esse cara sofreu lavagem cerebral da Niaki, eu sabia. Nossa. Mentiroso, 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 mentiroso. Furioso. Escolhi Miana como minha primeira vítima, e Hugo e Alaine ficaram completamente em silêncio enquanto ela se transformava em uma flor de sangue fresco e dava seu último suspiro. E Hugo em seguida. Ei, espera. Hagar. Agora Alaine. Escuta. Ei, você pode fazer o que quiser comigo, então. Gê.
Eu estava diante de Liyuan agora, com seu próprio sangue escorrendo de seu rosto enquanto o sangue de seus companheiros o salpicava de vermelho. Todo mundo. Não. Sua cabeça caiu sobre o peito. Então sou eu. Sou o único que conseguiu sobreviver. Aquele que você escolheu. Você só pode estar brincando. Esse cara. Ele ainda está convencido de que vou deixá-lo viver. Diga-me, homem-mosca. O que? Quem é você? Por que está aqui? Por que está fazendo isso? Deixe-me simplificar para você. Um dos meus companheiros é uma sobrevivente do clã Speed. Ela é importante para mim e você matou os pais dela. Você matou todos os da sua espécie. O que te fez pensar que eu te deixaria viver? Você parece tão feliz quando fala sobre o que fez naquela época. Acha mesmo que eu te deixaria ir? Além disso, eu quero me vingar. Vingança? Aquela deusa imunda. Estou em uma jornada para me vingar da deusa de Alion. Vingança contra Vicious? Mas ela sempre protegeu este mundo contra a fonte de todo o mal. Eu não ligo. Para as pessoas que foram sacrificadas por algo, nenhuma causa justa parece justa o suficiente. Assim que descobri que vocês são uma unidade secreta no bolso daquela deusa imunda, eu sabia o que tinha que fazer. Se eu deixar vocês viverem, vocês vão voltar para se vingar. Pessoas em busca de vingança podem ser terrivelmente persistentes. Acredite, eu sei. É por isso que vou acabar com ele aqui. Não vou deixá-lo nas mãos dos monstros, vou matá-lo com minhas próprias mãos, vou vê-lo morrer eu mesmo. Vingança? Vingança não vai te trazer nada. Você precisa reconsiderar. Parece que está tentando me convencer a mudar de ideia. Ele realmente acha que pode me convencer porque nós dois somos humanos, hein? A vingança só vai te esvaziar. Nada jamais poderá nascer dela. Do que você está falando? Eu nasci da vingança. Oh, o quê? E essa sua fala? Não significa muita coisa vindo de alguém que nunca se vingou de nada antes. Você nunca teve a intenção de me deixar ir, não é? O que em vocês vale a pena salvar? Olhei por cima do ombro para os 3 cadáveres atrás de mim. Quando eu disse que só deixaria um de vocês viver, vocês só tentaram se salvar. Niak, por outro lado. Niak sabia que ia morrer. Mas ela tentou salvar a mim e a minha companheira, mesmo que isso significasse se sacrificar. Para mim está claro como o dia de que lado devo estar. Por favor. Eu não quero morrer ainda. O que eu tenho que fazer? Não há nada que você possa fazer. No segundo em que descobri que você massacrou o clã Speed, tudo acabou para você. Aquela sua amiga do clã Speed é uma covarde. Com licença. Se ela quer vingança, que venha buscá-la ela mesma. Mas ela está sujando suas mãos com isso. Empurrando a tarefa para o amigo. Você não acha isso injusto? Eu não. Por que não? Ela fez as pazes com o que aconteceu com os pais e o resto do clã. Ela é uma boa pessoa. Ninguém deveria ser dominado pelo desejo de vingança para sempre. Ela está tentando seguir em frente. Não como eu, Eve é uma verdadeira heroína. Sou só um canalha que não deixa gente como você se safar. Quando penso em você vivendo o resto da vida despreocupado, não me cai bem. E não tenho a mínima intenção de envolver a Eve nisso. Ela deveria estar feliz agora, é isso que importa. Nada de bom virá do encontro dela com pessoas assim. Ela deveria viver em paz com Alice. Não me importo de sujar as mãos para que isso aconteça. Quando olhei para Liyuan, sua cabeça parecia estar girando, tentando desesperadamente encontrar uma saída para aquela situação. Eu expiarei os meus pecados. Os meus, os seus. Os de toda a humanidade.
Eu me retratarei de tudo o que fiz na vida se você quiser. Todos deveriam ter a chance de se arrepender, gritou ele. Talvez. Mas não vou te dar essa chance. Por que não? Porque eu sou um desses hereges de quem você está falando. Apontei meu braço para ele. Furioso. Fiquei olhando para os 4 cadáveres por um tempo. Então, virando as costas para eles, coloquei 2 dedos na boca e assobiei. Eve tinha me ensinado como fazer isso, quando morávamos na casa da Erika. Pigmaru e Slay apareceram ao meu chamado, e eu peguei a sacola de pano com os poucos equipamentos que eu havia coletado. Não preciso lidar com esses corpos com o congelar, é melhor deixá-los aqui. Os monstros desta floresta vão cuidar deles. Minha prioridade é voltar para Seraz-Iniac por enquanto. Parei e olhei para trás por cima do ombro. Vocês continuaram me chamando de louco, não é? Virei-me e continuei andando. Cara. Pessoas como eu, partindo direto para a vingança. Claro que sou louco. Seraz-Ashiren. O homem estava sozinho, com uma lâmina curva na mão. Seraz havia detectado sua presença com antecedência e escondido Niak no mato próximo. Ela permaneceu envolta na escuridão, encarando o homem em seu disfarce de espadachim mosca. Os olhos de Seraz estavam acostumados à penumbra, e havia um luar tênue acima que lhe permitia alguma visibilidade básica. Pelas descrições que Niak havia dado a ambos antes, o homem à sua frente era Caro. Uma garota, ele disse. Permita-me esclarecer isso antes que você pergunte, não tenho intenção de entregar Niak, respondeu Seraz. Linda voz também. Talvez seja a melhor que já ouvi na vida, sabe? Então você não vai abrir mão da Niak? Pelo seu tom, não parece que você esteja preocupado com a segurança dela. Você sabe o que ela é, né? Uma porcaria de sub-humana, essa aí. Pessoalmente, acho que você é o sub-humano aqui. Já disse, não é? Mas você também é humana, certo? Bem forte, pelo visto. Vejo que você é capaz de avaliar a minha força. Também consigo ver o quão forte você é como oponente. Caro deu de ombros. Parece bobagem humanos brigarem entre si, não é? Só um palpite, mas... Aposto que você é uma beleza. Sua voz é como música. Está me dando arrepios. O que é que nos divide? É? Humanos e as outras raças. O que você acha que nos divide tanto? Você? Não me diga que você não é humana? O sorriso simples desapareceu do rosto de Caro e seu corpo ficou tenso para o combate. E se eu não fosse humana, o que você faria? Toda a humanidade desapareceu dos olhos de Caro. Se você não for tão feia assim, eu encontraria uma utilidade para você. Seraz respirou fundo e preparou sua espada. Armadura espiritual, implantada. Sua armadura apareceu no lugar, e uma camada de gelo subiu pela superfície de sua lâmina. Os olhos de Caro estavam fixos nela, uma mão na boca, como se estivesse imerso em pensamentos. Finalmente, a compreensão o atingiu. Você é uma elfa? Ele se moveu no mesmo instante em que as palavras saíram de seus lábios, sua espada dançando na escuridão. Agora não preciso mais me sentir mal por fazer o que eu quiser com você. Seraz também se moveu. O choque violento de suas espadas ecoou pela floresta enquanto ela tentava parar o golpe do oponente. Caro, por outro lado, lançou-se em um segundo ataque, dando a Seraz pouco aviso por não ter telegrafado seu golpe. Mas cara, vocês, elfos, só servem para viver muito. E ficar falando besteira assim, mais cedo. O primeiro ataque de Seraz não foi nada comparado ao segundo. Seu primeiro ataque foi um golpe firme em direção à lâmina de Caro. Desta vez, ela concentrou toda a sua velocidade no golpe. Muito lento. Caro cambaleou para trás, com as 2 mãos pressionadas contra a garganta cortada. Ele caiu de joelhos, respirando pesadamente, mas mal conseguindo emitir um som. Minha técnica de corte empalidece em comparação à de Eve Speed.
Um nome que você já ouviu antes? Caro olhou para Seras com os olhos vermelhos. As coisas que você fez à senhorita Niak, ao clã Speed, eu não posso te perdoar. Caro procurou em vão por seu juramento caído, enquanto sua vida se esvaía. Então, com um golpe repentino da lâmina de Seras, tudo acabou. Armadura espiritual, desative. Seras tirou a máscara. Talvez você tenha tido sorte de ter sido eu quem você enfrentou. Ela olhou para Caro, seu rosto tão claro e frio quanto a lua brilhante brilhando lá no céu noturno acima deles. Se tivesse sido ele, você talvez não tivesse sido despachado com tanta gentileza ou rapidez. Mimori Touka. Quando retornei para onde Seras e Niak estavam esperando, senti cheiro de sangue. Senhor Touka, Seras suspirou de alívio ao ver que era eu. Fico feliz em ver que o Sr. Pigmaru e a Lady Slay também estão seguros. Havia alguém aqui? Perguntei, olhando para o sangue respingado nas folhas próximas. Sim, um membro da Espada da Coragem. Parece que você cuidou dele. Está ferida? Não. Não sofri nenhum arranhão. Caro, certo? Sim, embora eu já o tenha abatido e jogado para longe. Havia um tom áspero em sua voz. Não achei apropriado que a senhorita Niak visse o cadáver. E está ali. Caro deve tê-la chateado, provavelmente disse algo sobre Niak. Bom trabalho. Olha, eu... Me desculpe. Por deixá-lo com você daquele jeito, eu disse. De jeito nenhum. Fico feliz que você tenha confiado em mim o suficiente para lidar com ele. Eu sabia que você seria capaz de derrotar qualquer um deles, exceto Satsuki e Liuin. Seras flexionou o braço de brincadeira em resposta, afinal, sou a vice-capitã da Brigada do Senhor das Moscas. Sim, e conto com você. Agradeço que possa contar comigo. Seras sorriu para mim como uma flor desabrochando, mas logo retomou sua postura mais séria. Você teve sucesso na sua missão? Eu os esmaguei. Todos eles. Niak aguçou os ouvidos. Ah, a Espada da Coragem? Você os derrotou, Touka-san? Sim. Miau. Parecia que as pernas de Niak estavam prestes a ceder. Consegui quase todas as informações que precisava também. Também trouxe alguns despojos. Levantei a mochila cheia de itens mágicos e outras ferramentas que imaginei que poderíamos precisar em nossa jornada. Só trouxe o que achei que conseguiríamos carregar com segurança. Se você eliminou a Espada da Coragem, isso significa que podemos descansar um pouco? Perguntou Seras. Não. Talvez seja melhor continuarmos rumo ao país do fim do mundo. Quero pelo menos chegar um pouco mais perto. Aquela deusa imunda pode fazer seu movimento mais cedo ou mais tarde. Niak. Você consegue andar? Perguntei. Ela estava envolta em bandagens em vários lugares, os primeiros socorros pareciam ter sido obra de Seras. Usei um remédio para tratar os hematomas, mas... acredito que talvez precisemos dar à senhorita Niak um pouco mais de tempo para descansar. Ah, certo. Niak precisa dormir. Niak está bem. Niak pode continuar. Slay, você se importa? Ela zurrou em resposta e, alguns minutos depois, ajudamos Niak a subir nas costas de Slay. Você pode simplesmente dormir, a Slay vai te apoiar para você não cair. Niak não pode. Como ela consegue dormir se todo mundo está acordado e ainda andando? Então faça do seu jeito. Levantei o braço. Durma. Os olhos de Niak ficaram pesados e seu corpo caiu para a frente. Slay sustentou seu peso enquanto Niak adormecia imediatamente. Pigmaru, ajude a garantir que ela não caia, por favor. O pequeno slime saltou das minhas vestes e pulou nas costas de Slay. Entendo. Esse sujeitinho pode se transformar em um travesseiro para mantê-la no lugar. Errei, útil como sempre, Pigmaru. Skui. E você? Quer descansar um pouco? Perguntei a Seras.
considerando a localização do país do fim do mundo. Quanto mais nos aproximamos, mais longe estaremos das profundezas desta floresta. Acredito que devemos prosseguir o mais longe possível antes de descansar, respondeu ela. Pigmaru e Slay expressaram sua concordância com um grito e um relincho. Certo. Vamos continuar mais um pouco então. Você também está bem, Sr. Tuca? Sem problemas. Este lugar é um paraíso comparado às ruínas do descarte. Chegamos perto da área onde jaziam os cadáveres de Lewin e seus 3 companheiros e a contornamos à medida que avançávamos. Pelas presenças na floresta, percebi que monstros haviam se reunido ali, talvez atraídos pelas luzes ou pelo cheiro de sangue. Passamos sem incidentes e seguimos em frente. O céu acima mostrava tênues sinais de luz quando finalmente paramos para descansar novamente. Miau. Au. Lewin-san. Pessoal. Niaki sente muito. Ela acabou de cochilar, e Niaki acordou de um pulo, jogando para longe o cobertor sob o qual dormia, e congelou ao ver Seraz e eu sentados à sua frente. Você está segura, Niaki. Hora de comer. Miau. Entreguei a ela um pouco de água, carne seca e uma barra de proteína da bolsa de couro. Eu havia guardado o máximo possível enquanto morava na casa da Erika, especialmente qualquer coisa que parecesse poder ser preservada para uma longa viagem. Tirei a barra de proteína da embalagem com antecedência, caso isso a surpreendesse. E isso é tudo para Niaki? Sim, claro que sim. Mas tem tanta coisa. E é tudo seu. Niaki começou a levar um pedaço de carne seca à boca, mas se conteve e olhou para mim. Está tudo bem, vá em frente, e coma. Niaki mordeu a carne e seus olhos brilharam. Que pouca comida aqueles canalhas estavam dando a ela. Sem mencionar que a obrigaram a carregar toda aquela bagagem e a privaram de sono. Parecia que Niaki tinha comido rápido demais e que havia algo preso em sua garganta. Levantei-me para ajudar, mas Seraz estava mais perto e se aproximou para dar um tapinha em suas costas e lhe dar água. Não precisa se apressar. A comida não vai a lugar nenhum, sabia, disse Seraz com um sorriso irônico. Niaki sente muito. Não tenha pressa, acrescentei. Parece que eles mal lhe deram tempo para comer. Arranquei um pedaço de carne do meu próprio pedaço e mastiguei enquanto pensava. Ainda bem que a encontramos quando a encontramos. Se não tivéssemos encontrado, ela já poderia ter morrido de exaustão ou falta de comida. Oh, o que foi, senhorita Niaki? Seraz parecia perturbada. Niaki estava soluçando, ainda segurando seu pedaço de carne seca meio comido em uma pata. Desculpe. Niaki está quentinha pela primeira vez em muito tempo. Niaki sentiu uma sensação de felicidade percorrer todo o peito, e ela não se sentia assim desde quando morava com Ninia e Mainia. Miau. Ela sorria em meio às lágrimas e nos agradecia repetidamente. Chega de agradecer, só coma. Não deixe entalar na garganta dessa vez, tá? Brinquei. Sim. Ela sorriu docemente, com os olhos ainda cheios de lágrimas. Depois da carne, ela passou para a barra de proteína. Oh, o que é isso? Niaki nunca comeu nada tão miau-au na vida. Ótimo, ela parece feliz. Na verdade, estamos indo em direção ao país do fim do mundo. Através de algumas conexões, temos uma chave que nos dará acesso, então não precisamos da sua ajuda para entrar, mas eu gostaria de te levar conosco, Niaki. Quer vir conosco por um tempo? Se ela não for um incômodo, então Niaki gostaria de acompanhá-lo para sempre. Tudo bem. Se alguma coisa acontecer, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para protegê-la, não se preocupe com isso. Niaki abaixou a cabeça. Tuka-san, obrigada. Niaki retribuirá sua gentileza algum dia. Dei um sorriso irônico em resposta. Você é tão formal, Niaki. Seraz e eu provavelmente deveríamos trabalhar para resolver isso.
De qualquer forma. Sim. Essas pessoas, Mama-san, Ninya e Maine a que você mencionou, você poderia me contar um pouco sobre elas? Niak nos contou sobre sua época como uma fera divina designada para acompanhar a unidade secreta da deusa. Isso significa que há uma boa chance de que a família que ela mencionou, sua mãe e suas irmãs mais velha e mais nova, sejam moradoras de Alion. Decidi perguntar seus nomes verdadeiros e uma descrição básica. Não queria encontrá-las no campo de batalha e matá-las por engano, essa era sempre uma possibilidade. Mama-san acolheu Niak e a criou. Mas Mama-san estava velha e morreu. A tristeza tomou conta do rosto de Niak, e Seraz lhe deu um sorriso reconfortante. Sua Mama-san era uma pessoa muito gentil, não era? Niak amava Mama-san. Se ao menos ambas pudessem ter ficado juntas para sempre. Ninya e Maine estão vivas, não estão? Sim. Niak assentiu, com os olhos brilhando. Ninya e Maine não têm laços de sangue com Niak. Então só Niak é uma besta divina? Mas Ninya e Maine tratam Niak como uma família de verdade. Elas são pessoas muito gentis. Niak ama a família dela, disse ela alegremente. Entendo. É bom saber que você tem uma família gentil. Miau. Quais são os nomes delas? Os olhos de Niak brilharam de admiração. O nome de Ninya é Nyantan Kikipa.